Você ficou na primeira companhia até quando? Fiquei ali na primeira companhia durante um período aí mais ou menos foi em 2015. Na verdade, quando eu cheguei no batalhão, eu fui para a terceira companhia. A terceira. A terceira companhia, que a sede era no Zanaga, mas comandava o Zanaga, responsável pela região do Zanaga e do Triângulo. Pós-represa, né? Ali, né? O pós-represa, exatamente. E depois e quem estava na primeira era o Puzzi. Sim. Foi o Hugo, depois o Puzzi. E aí o Puzzi, até da área de Hortolândia ali, sim, ele voltou para lá e eu fui para a primeira companhia. Né? Então, no comando do Coronel Marcelo, eu trabalhei na terceira companhia Zanaga. E pós-represa. Pós-Anhanguera, na verdade. No comando do capitão, do Coronel Luchiari, eu era capitão, fui para a primeira companhia que cuida de Americana. Aí, nessa época, a primeira companhia passou a tomar conta de toda a Americana, né? A cidade toda de Americana. Foi isso que... Que foi na época que veio o Horácio, né? Meu trajetório. Isso, aí veio o Horácio. E aí também o Coronel Horácio, ele veio aí com as missões dele, né? Com a equipe que ele queria trabalhar e tal. E eu já não fazia parte dessa equipe. Mas aí você estava no tático ainda, não estava? Depois da primeira companhia, eu fui para a seção de operações, né? Chamada P3, né? Dentro do batalhão. Fui para dentro do batalhão e fiquei na seção de operações. O tático era uma das atividades do P3, né? Uma delas. Então, mas o tático fazia... A P3 era responsável pelas escoltas, planejamento de todas as operações que existiam na área do batalhão. Estatísticas, áreas administrativas, enfim, tinha várias incumbências. O tático era uma delas, né? Operacionalmente era mais importante, claro. Era de maior impacto, né? E depois você foi transferido? Aí eu fui transferido para o Capão Redondo em junho de 2019. Então eu vou passar um vídeo agora. Eu lembrei já comenta hoje sobre esse vídeo aí. Conta a história. Que você gosta de animais, já que gosta, né, de animal, então conta sobre animal. animal. Antes disso, também vou aproveitar. Já vou aproveitar que eu tô lá, já vou passar os patrocinadores rapidinho e já embalo o vídeo do Teixeira depois. Aguenta aí. Vamos lá. O nosso patrocinador do chopp, que aqui não falha. Já pensou em transformar sua próxima cerveja em uma experiência? Conheça a Seven Hands, a cervejaria artesanal que une tradição, criatividade e ingredientes de verdade. São rótulos exclusivos, sabores intensos e aquele toque especial de quem faz tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com 7 mãos. Curtiu? Então segue a @cervejaria Seven Hands no Instagram e descubra qual rótulo é a sua cara. Seven Hands, cerveja feita por apaixonados para apaixonados. Tudo que é bom pode melhorar. Olha eu aqui de cara nova. E tá difícil achar quem não gosta. Não tem como não viciar depois que prova. E tá difícil achar quem não gosta. Cê já era top antes, imagina agora. Cê reparou que eu tô mudada, mas desejo. Pô, uma cachaçinha dessa vai bem, hein? Vamos lá, voltando aqui antes do vídeo do Teixeira, como que foi essa sua situação lá em Capão? Vamos lá. Saio do 19º Batalhão, fui transferido para o Capão Redondo, 37º Batalhão, né, da capital. Eu ia começar a trabalhar numa segunda-feira, cheguei lá num domingo à noite. Havia ocorrido um fato muito triste lá, houve uma ocorrência que o policial militar havia morrido, e eu cheguei nesse clima, né, um clima pesadíssimo,
no domingo. E o pessoal, obviamente, não me deu muita atenção. Falaram, capitão, o alojamento é ali, a chave está aqui, né, o senhor vai dormir aí, fica aí. A gente já está grandinho, já acostumado com o quartel, né? Daqui o alojamento, tal, só preciso de um cantinho aqui para ficar, passar essa noite. E amanhã cedo me apresenta aí pro coronel e pros comandantes. Então a imagem, o vídeo que vai ser é dentro do batalhão. É dentro do batalhão. Aí eu tô lá dormindo, ou seja, né, primeira noite fora de casa, né, num batalhão que tava ali com aquele clima pesado pela morte de um policial militar, você não dorme, na verdade, né? Eu deitei lá na cama do alojamento, um local estranho, né? Então, dei ali as minhas cochiladas, mas não dormi. Eu fui pegar num sono um pouquinho mais pesado lá pelas tantas da madrugada. Quando o dia começa a amanhecer, né, eu escuto um barulho diferente. Eu acho que agora você pode soltar o vídeo, Paulo. Uma rajada. Eu escuto uma rajada, meu amigo, e eu pulo da cama e vou para debaixo da cama praticamente, viu? Soltou aqui. Tá aí, rapaz, meu amigo, responsável pela rajada. Então você foi bem recebido, então. Eu fui bem recebido, né? Eu estava comentando sobre o grau de ocorrência com animais, né? Minha primeira noite, rapaz, no Capão Redondo, eu dormindo lá no alojamento, eu acordo com esse barulho. Na hora que eu peguei no sono, essa rajada, eu dei um pulo da cama, me abaixei, né? Não sabia o que era. O barulho era muito alto. Sim. Era um pica-pau martelando ali o alumínio da janela, né? Aí eu ouvi o barulho uma vez, fui pro chão, não vi nada quebrando, nenhum estilhaço, nem nada de vidro. Fui chegando perto, daqui a pouco fez barulho de novo, aí eu já fiquei um pouco mais tranquilo, aí eu peguei o celular, aí eu começo a filmagem, foi essa filmagem que eu passei aí, e achei no celular hoje. Aí eu vou chegando perto, ele chego lá, tá lá o nosso amigo pica-pau da cabeça amarela. Você pega, vindo da cidade americana, que tranquilo que... Exatamente, chegar lá, né? Já tem uma ocorrência em andamento e você pega um animal ali, virou uma piada no batalhão, claro, né? Esse vídeo rodou lá o batalhão na época. O capitão do interior. Né? O capitão do interior, e aí o pessoal fez muita brincadeira com a gente. Mas o Capão Redondo foi ali o meu final de carreira, né? Fiquei ali de 2019 até março de 2021. Não chegou a dar 2 anos, mas foi um período extremamente produtivo, né? Inicialmente eu fui para lá, eu não queria ir para lá, né? Que fique claro, essa foi a minha primeira frase para o coronel lá, não pedi para vir, né? Pediram para mim, mas hoje eu sou muito grato pela experiência, por tudo que eu passei ali, pelas pessoas que eu conheci, pelo lugar. Volto ao início do nosso podcast falando sobre preconceitos. A gente tem muitos preconceitos que precisam ser quebrados. E um dos que eu tinha era sobre um batalhão que não tinha tanto destaque dentro da polícia. Porque todo mundo vamos falar a verdade, né? Todo mundo quer se destacar. Eu quero trabalhar na rota, eu quero trabalhar no grupamento aéreo. Tal. No policiamento ali, do dia a dia ali, são poucos que falam, eu quero trabalhar ali. Né? O bicho pega, né? E é ali que o bicho pega. E o Capão Redondo tem índices, né? Eram índices altos. E aí eu cheguei no Capão Redondo, uma das missões que eu recebi lá, veio o coronel que estava lá na época, ele era responsável por um estudo sobre implantação de câmeras corporais nos policiais. E ele também não era de lá, ele era da capital, mas ele não trabalhava no Capão Redondo inicialmente, ele foi para lá para implantar esse sistema. Chegou antes de mim para implantar esse sistema, porque foi de forma até desafiadora para ele no seguinte sentido, né? Falou assim, tá bom, né? Muito bonito, ele fez um estudo, era um oficial muito operacional, a vida inteira trabalhou no policiamento, Coronel Cabanas,
a quem eu tenho muito respeito e muita consideração. Ele andou por vários países para estudar as câmeras. Ele era um poliglota ali, eu vi ele dando entrevistas para canais de televisão de outros países. Ele era uma inspiração. E no linguajar nosso aqui, né, do policial, né, era um cara bom de rua, bom de ocorrência. Né, não dava para falar nada. O cara era professor de policiamento e se desenvolveu muito, muito competente. Ele tinha doutorado, para vocês terem uma ideia, nessa área, né, estudando polícia. Então ele era um estudioso de polícia e ele tinha a ciência a seu favor, digamos assim, né? Ele fez um estudo e ele sugeriu ao comando da corporação que implantasse câmeras corporais nos policiais. Semelhante ao que já existia em Nova York, Londres e tantas outras polícias do mundo. E claro que inicialmente toda mudança, principalmente estrutural, ela traz uma repulsa, porque é mais fácil você repudiar aquilo, né? Então falaram, tá, já que você quer pôr câmera na polícia, tá bom, vamos bancar esse projeto, né, para você colocar a câmera nos policiais, mas põe lá no Capão Redondo, então, que tem elevados índices criminais. E ele topou esse desafio e foi para o Capão Redondo. Na sequência, depois que ele já estava lá com isso em andamento, eu cheguei, transferido lá. E quando eu cheguei, ele já me recebeu, falou, senta aí, você vai trabalhar com câmera operacional, vai ser assim, me passou todo o sistema como era a câmera. E como todo bom policial militar, né, que eu já tinha 25 anos de trabalho, eu também fui contra. Inicialmente, eu falei assim, coronel, desculpa, estou aqui de passagem, muito obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado pela consideração, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu acho que, fui muito franco com ele, eu acho que isso não funciona. Né? Aí ele falou assim, né, olha, eu sou coronel e você é capitão, eu estou mandando, você escolhe se você quer obedecer ou não. Fica tranquilo. Pô, dá uma chance, pô. Eu falei, então o senhor sabe, eu só vou entrar nessa porque o senhor está mandando, né? Eu vou ser honesto. Fácil, né? Ô, Paulo, e eu tenho muita gratidão dele ter insistido comigo, porque eu falei antes aí sobre ignorância, né? Eu era um ignorante no assunto, eu não conhecia o assunto. Aí eu fui conhecer as câmeras operacionais da Polícia Militar em sistema de implantação. E não só isso, eu fui incumbido de alguns estudos sobre essas câmeras. E aí, em pouquíssimo tempo, eu vi que aquilo era uma ferramenta incrível para o policial militar. Mas eu entendo que quem está ouvindo, se não usa ou se nunca usou, vai me repudiar também. E está tudo bem. A 19 foi implantado agora. Foi implantado? Foi. Seja muito bem-vindo. Isso é maravilhoso. Isso não é bom. Isso é uma maravilha para a polícia militar. Para o policial militar. Vou pegar... Eu tenho 200 exemplos para falar sobre câmera policial operacional. Vamos pegar uma ocorrência assim, que você conhece de polícia. Toda vez que bate uma viatura, tem que abrir uma sindicância, certo? Se tem um dano a um patrimônio público, gerou um prejuízo para o patrimônio público, qualquer órgão ele tem que abrir uma sindicância. E a Polícia Militar, a vida inteira eu fui, como oficial, fui oficial sindicante, em vários níveis. Né? Bateu a viatura, sindicância. Na sindicância você vai determinar o tamanho do prejuízo e o mais difícil, quem foi o culpado. Porque ao culpado vai caber a responsabilidade depois de ressarcir o prejuízo do Estado. Né? O Estado não perdoa. E o Estado não perdoa ninguém. Ninguém. É a letra da lei. Tá. Aí você pega um policial militar, o cidadão sai de casa, ele tem o salário dele lá como soldado, um cabo, um sargento, um oficial. Né? Tem o salário dele. Ele sai de casa para trabalhar. Esse cara não sai de casa eu quero acreditar que ele não sai de casa para bater viatura. E tem umas viaturinhas baratas hoje em dia, né, Paulo? Trailblazer. Eu nem sei quanto custa. Hilux. Eu nem sei quanto custa uma zero. Você quebrou o farol de uma Hilux, né? Você quebrou o farol de uma Hilux? Se perguntar, você pagou? Você lembra o preço? Eu gastei R$1.500 para pagar. Num farol? Um farol, a restauração do para-choque e o farol de milha.
Foi R$1.500. R$1.500. Que eu tenho certeza que você correu atrás. Não, eu paguei. Não, você pagou, mas você correu atrás. Sim, fui atrás da peça. Eu tive que buscar lá em São Paulo, até porque é importado. Na Toyota era muito mais caro. Eu consegui um revendedor lá em São Paulo. Eu fui lá buscar o farol em São Paulo. Todo policial militar que trabalhou na rua tem uma historinha dessa para contar. Eu tenho várias. Não tem jeito, né? E aí assim, Paulo, a viatura de trânsito, você aprende isso no primeiro dia de polícia, né? A viatura ela tem prioridade sobre o trânsito, mas ela não pode deixar de lado a segurança. Meu amigo, você tem a prioridade de trânsito, mas você bateu a viatura. Dentro dessa prioridade, se você muitas conclusões são óbvias. Se você bateu, não estava seguro. E é difícil escapar disso, hein? Siquete, na sua carreira, quantos policiais você viu pagando viatura? Não viu vários? Bastante. Os carnê por decorrer da jornada na polícia. Exatamente. A gente falava do carnê. Que a gente apelidou de carnê, porque você não tem dinheiro para pagar. Como é que você paga uma Hilux, meu amigo? Você não tem dinheiro para pagar. Vai descontando todo mês ali, ó. Até, né? E aí, Paulo, eu tenho lá no Capão Redondo um policial militar, lá 80% da tropa lá, mais ou menos, ela era recruta, não eram policiais muito experientes, né? E geralmente eram aqueles que não conseguiram classificação, porque é assim que funciona. Se o público nosso for policial militar, sabe do que eu estou falando. É os recrutas que vai para esse batalhão, né? Os caras que não conseguiu classificação. Não conseguiu classificação para voltar para o americano, o cara ficou lá. E quem tá lá como oficial, por exemplo, que era o meu caso, estava escalado. É o lugar onde ninguém queria estar. Não, ninguém queria estar. É o patinho feio da PM, não, né? Não por nada, mas porque não é a minha casa. Eu não queria trabalhar longe de casa. Eu abri mão de muitas coisas para ficar perto de casa. Sim. Eu moro aqui, eu queria estar perto de casa, mas entendo tudo o que aconteceu, né? Estou ali numa travessa da Estrada da Tapecerica. Estrada da Tapecerica, inclusive, é a rua do batalhão. Tem um semáforo. Ela tem duas mãos, é uma via dupla, né? Nesse pedaço ela não tem canteiro central, né? Então tem duas faixas que seguem sentido bairro, duas faixas sentido centro. E ali tem um semáforo para entrar nessa avenida. Vem uma mulher, fala assim pro policial militar: meu pai está infartando ali. E o policial fala assim: o cara teve atitude, eram 2 recrutas, teve atitude. Bota ele aqui na viatura que eu vou levar ele para o hospital. O policial sentou no banco de trás. Pasmem vocês, colocaram um cinto de segurança tanto na vítima quanto neles. E por que pasmem? Porque você sabe que na hora da emergência tem muito policial que não usa cinto de segurança. É um problema dentro da polícia, pode entrar nisso depois. Eles colocaram. Ah, mas será que colocaram mesmo? Colocaram, tinha câmera. Eu assisti esse vídeo na câmera. Aí eles vêm com sinais luminosos e com sinais sonoros, com a sirene ligada, para entrar na Estrada da Tapecerica para conduzir essa vítima para um hospital. Eles estavam prestando um socorro. Eles pararam um pouco antes de entrar, porque a Estrada da Tapecerica é a principal, movimentadíssima. Movimentando, eles pararam e foram colocando a viatura devagarzinho e os carros pararam, tanto de um lado quanto do outro. Pararam e os motoristas faziam assim, ó, né, para a viatura passar. A viatura começou a iniciar a travessia. Quando ela foi fazer a travessia, vinha vindo uma pessoa com mais pressa, era um cadete, ele desviou, né, porque o semáforo, ele viu só a via dele. Ele olhou o semáforo aberto e os carros parados. Ele desviou o carro parado. Quando ele desviou, ele pegou quem? Pegou a viatura. Bateu na viatura. Com o cidadão dentro ainda. E com o cidadão dentro. A sorte, o CGP vinha vindo, já estava nessa Tapecerica, mas foi assim, cinematográfico. O CGP já para, já libera o trânsito, pega a vítima, passa para a viatura e falou assim: isso aqui não vê depois. E a viatura ficou empenhada nesse acidente de trânsito. Foi grande. Pegou na lateral da viatura. A viatura atravessando, ele veio sem frear, uns 70 por hora mais ou menos, colheu a viatura, né? Atingiu a viatura. E aí me vem, isso aí foi feito, me vem a sindicância: acidente de viatura, prejuízo do patrimônio público, vamos lá fazer a sindicância. Nomeado oficial sindicante, capitão Teixeira. Eu abraço, câmeras.
você consegue puxar a gravação e não dá para... Não é igual ao seu celular que você grava o que você quer, a hora que você quer, no ângulo que você quer. Não é assim que funciona. Ela entrou em operação, está gravando. Ela gravou tudo. Eu assisti todo o vídeo do motorista, eu assisti todo o vídeo do auxiliar. Depois eu assisti todo o vídeo do sargento que chegou no apoio. Aí, né? Vamos lá, né? Porque é difícil para o oficial, aqui eu posso falar que, não, você faz um relatório do jeito que você quer. Não é bem assim, porque se você não fizer de acordo com a lei também, você está sujeito às sanções. Peguei a sindicância, falei, ó, policial militar, serviço de prioridade, usaram um cinto de segurança. Sinalizaram que tinham prioridade de trânsito, a prioridade ficou tão definida que todo mundo parou, me vem um terceiro, e ele é o caso, mesmo com o semáforo aberto para ele é o causador do acidente. Porque se ele tivesse guardado a distância do carro da frente e simplesmente parado, ele não tinha causado esse acidente. Ele desviou do carro da frente e pegou a viatura. Né? Os policiais militares não são culpados, não concordo com isso. Esse é o relatório do oficial sindicante. Aí não joguei no sistema só também não, pus debaixo do braço, fui na sala do coronel. Bati lá e falei, coronel, já fiz a sindicância, já está aqui pronta. A conclusão é essa. Só que eu vim falar para o senhor minha conclusão, porque é uma conclusão um pouco fora do... Aliás, na minha vida inteira, vai jogando claro, minha vida inteira eu nunca tive uma conclusão assim. A vida inteira sempre foi a conclusão, né? Se o policial militar passou no verde, passou no verde, passou no vermelho... É uma versão de um contra o outro. Contra do outro. Sem né? imagens. Sem imagens você não faz nada. Com as imagens, meu amigo. Aí o coronel não me falou nada ainda. Ele falou, é isso que você pensa? Deixa aqui comigo. Ele tinha acesso, ele era o mentor das câmeras. Ele tinha acesso ao sistema, acessou o sistema. Me liga na companhia. Você pode vir aqui na minha sala? Eu falei, pronto, né? Tomei. Já passei, eu peguei ali o pote de vaselina, né? Falei, vamos embora. O senhor falou assim, qual é o próximo batalhão? Né? Daqui qual é o próximo? Já comecei a pensar, né? Zona Leste de São Paulo, né? Eu já conhecia a Zona Sul, vamos para a Zona Leste. Quem chegou e falou assim, eu queria te dar um parabéns. Que conclusão. Legal, dentro da lei, e embasado na Câmara. Sem a Câmara eu jamais poderia chegar nessa conclusão, porque seria a versão de um contra do outro. E eu não tenho como eu contradizer. Como é que eu vou falar assim? O cara vai falar, eu estou na minha via, passei no semáforo verde, a viatura passou no vermelho, eu bati na viatura. Mas você pega isso... Está concluída a sindicância, não tem o que fazer. Sim. Policial culpado, pagar a viatura. Outro caso, mais grave, um caso grave que tinha lá no Capão Redondo, uma modalidade de roubo que assombrava bastante a população lá, era a moto com duas pessoas, o de trás normalmente armado, às vezes os dois, mas o de trás armado, parava num ponto de ônibus, o cidadão indo trabalhar, parava e fazia um assalto coletivo ali. E eu colocava, lá não era ROCAM, né, sob o meu comando, era o patrulhamento motorizado com motocicletas, da própria companhia. Eu colocava elas nesses horários. Falei assim, quem vai pegar a moto é outra moto, não tem jeito de botar a viatura e correr atrás de moto. Não vai pegar. E eu botava ela nos corredores de ônibus. E eu tinha 2 policiais lá que eles eram muito bons. Aliás, tinham excelentes policiais lá com quem eu trabalhei. E eles ficaram aí com foco nessa modalidade de roubo, né? No ponto de ônibus. Não. Aí, batata. Foi o 2º ou 3º dia que eles fizeram essa escala. Eu colocava, eles entravam no serviço às 4 da manhã, para você ter uma ideia. Para poder fazer isso. Eles entraram de serviço, foram ao ponto de ônibus, né? Tá lá um cidadão com a arma na mão, roubando 10 trabalhadores. Né? E aí pulou na moto, estava armado, disparou contra o policial militar. Tomou, né? Né? E o policial militar, eles iniciaram o acompanhamento. Ele pulou na garupa da moto e o ladrão atirou, lógico. Né? Atirou. Até então ele assumiu o risco aí de produzir a morte do policial, né? Ele atirou contra o policial, mas não acertou, né? E o policial militar começou a fazer o acompanhamento. Era uma moto dessas 125, dessas menores, o policial numa moto maior, bons pilotos e tal, foram. Né? Quando eles desembarcaram perto de um córrego, lá no Capão Redondo, já não era mais área do meu batalhão, já era no município de Tapecerica da Serra, que o acompanhamento se deu ali. Eles efetuou mais um disparo contra o policial e se jogou no rio. Né? E aí, quando ele efetuou esse disparo, os policiais atiraram nos infratores. Um infrator foi preso, o outro foi baleado.
baleado. Foi levado para o pronto-socorro lá, ele entrou em óbito. Né? E cadê a arma desse infrator, desse criminoso? Ninguém achava, porque eles foram pelo rio, na hora que ele entrou no rio, ele jogou a arma. Jogou a arma no rio. Agora, eu contando assim, ainda mais num podcast, parece uma história inventada. Não parece realidade. Né? Ninguém... Quando você vai chegar na frente de um juiz que vai jogar um homicídio, vai fazer o julgamento de um homicídio e provavelmente vai trazer um júri que vai te julgar, que vai decidir a vida daquele policial militar, e eram dois bem jovens, os policiais militares. Os dois já eram, eu lembro que os dois eram pais de crianças pequenas, isso me marcou bastante. Aí eu lá, também fui nomeado para fazer, se instaurou um inquérito, eu fui fazer esse inquérito, eles eram da minha companhia, eu fui fazer esse inquérito e aí, primeira coisa, puxa as câmeras. E aí é onde eu confirmo essas informações. De um recurso do Estado, implantado pelo Estado. Não foi uma filmagem da GoPro que ele usa na moto, que é um equipamento dele. Não foi uma montagem, não. É um equipamento sério que faz uma gravação ininterrupta. É como burlar, né? Que nem ele consegue. E outra coisa, feita a gravação, você pode jogar a câmera, você pode perder a câmera, você pode jogar lá no rio. A gravação já subiu já para a nuvem. Já foi, não tinha mais o que fazer. Entendeu? Está gravado. Né? Então, você contar, você chegar na frente de um júri depois, pensando aí, que provavelmente vai ser mais de um ano depois, às vezes demoram muitos anos. Você não lembra de tudo? Você chegar na frente de um júri, sentar como réu, para responder que você responder por um homicídio, que você matou um jovem negro da periferia, fica muito complexo. Fica muito complexo. Como é que você vai explicar isso? As pessoas vão te crucificar, né? Te crucificar. Né? E você fica muito à mercê de ondas políticas também. Como é que está a política naquela época? Está favorável? Não está? Né? Eu falava muito nos ataques do PCC para a minha tropa. Eu falava, cuidado. Agora está todo mundo falando, atira, mata. Mas e depois? Só que você vai ser julgado disso daqui a 10 anos. Como é que vai estar? O clima da sociedade. Às vezes o clima não está. A sociedade não permite esse tipo de ação. Agora, quando você tem a câmera, meu amigo, você bota uma tela igual essa sua aqui de fundo aqui, e você bota a câmera e está ininterrupta. Assistam. É isso que aconteceu. Mas vai gravar os erros dos policiais. Mas erro é muito diferente um erro de uma situação intencional. Muito diferente. O erro você aprende com ele e esse erro serve para toda a tropa. E você não precisa crucificar o policial. Então, nessa ocorrência em si, fiz o inquérito, mesma coisa. Não achei a arma. Né? Não foi localizado na ocorrência. Não foi. Mas está aqui a câmera como meio de prova, demonstrando que os policiais sofreram uma injusta agressão. Né? Que o infrator atirou primeiro. Porque se ele não tivesse atirado lá no ponto de ônibus no começo, se ele soltasse a arma e se rendesse, ou saísse correndo só, simplesmente, estava resolvido. Os policiais não iam atirar nele, eles não iam atirar. Aí tem muita gente, então o pessoal às vezes tem esse repúdio com a câmera. Então eu tive ali um inquérito que foi redondo, passou para frente, subiu, tudo homologado, porque esse inquérito estava com uma homologação superior, homologado, acrescentaram mais coisas ainda. E eu não sou da área do direito, eu estudei no Barro Branco, mas eu não me formei em direito, eu não fiz o curso de direito. Então a gente conseguiu dar um suporte. Então a câmera, você policial que está me assistindo, se você receber esse recurso, aproveita ele. Aproveita o máximo dele. Você é bom profissional. O pessoal que eu trabalhei aqui, tudo que a gente fazia sem câmera, dá para fazer com câmera também. Dá para fazer com câmera. E você vai fazer melhor, porque você passa por situações que ninguém acredita. Ninguém acredita. E elas são difíceis de contar depois. Quando você tem a câmera, está tudo filmado. O que aconteceu foi isso. A verdade tem limites claros, específicos. Esse recurso ele é extraordinário. Eu fiquei muito triste quando... eu já havia saído da polícia, né? E depois eu vi as campanhas políticas aí, como promessa política de que iria tirar a câmera. Eu fiquei muito entristecido, porque eu sei o quanto isso ajuda o policial. E quem já respondeu inquérito policial militar como eu, sabe a diferença que faz você ter uma noite de sono tranquila ou não. Você não está na mão de quem vai te julgar, simplesmente, né? Você tem provas técnicas muito bem consolidadas para que você
passe por isso. Então, meu amigo, se você receber uma câmera, aprende a utilizar ela. Né? O seu bem, né? Usa a seu favor. É para o bem de todo mundo. Outra coisa que eu tive lá, né? Segunda história, terceira história. Eu estou lá 10 horas da manhã, na companhia. Ó, tem um serviço de dia que a gente chama ali a recepção. Ó, tinha um serviço de dia, tem um senhor aí, tá meio bravo, tá meio alterado. O policial fez uma multa no filho dele e tal. Não sei o quê. Por favor, traz da minha sala. Se quer um café, uma água? Não quero nada. Um cara bravo lá no Capão Redondo. O policial vinha aqui denunciar que o policial militar pediu dinheiro para o meu filho, como meu filho não deu. Bloqueio de trânsito. Foi abordado, meu filho não deu o dinheiro e aí eles apreenderam a moto. Se ele pagasse a propina, não tinha levado a moto. Eu tinha uma televisão, um pouquinho menor que a sua, né? Mas uma tela de computador. Aí fui falando com ele. Que horas foi? Onde foi? Ele foi relatando. Quem é o policial? O nome é fulano. E ele com o filho dele junto. Sentou na minha frente. Perfeito. Entra. O senhor aguenta um minutinho? Fui abaixando a câmera. Baixei as imagens da câmera. Me conta de novo o que aconteceu. Então a tela estava virada para mim e não estava vendo o que eu estava assistindo. Me conta. E aí ele contou que parou, que o policial militar pediu dinheiro para ele, não sei o quê. E se não entregasse o dinheiro, não desse dinheiro, não ia. Eu não estou falando que isso não exista. Pode ser que exista. A câmera tem áudio também, né? A câmera tem áudio. E aí, naquela época, tem um recurso interessante sobre o áudio. A câmera, você inicia a gravação. Né? Você, o policial, naquela época, que iniciava a gravação. Mas ela já estava ligada, ela já estava captando. Mas ela não captava áudio. Então, ela voltava. Esse era um recurso que eu achava maravilhoso. Ela voltava 2 minutos. Então, você começou a gravar, ela volta 2 minutos. Sem áudio. Então, você já tinha imagens. Né? E por que isso é importante? Porque, às vezes, você vai fazer uma abordagem e você começa a gravar. E quando volta 2 minutos, você conseguia ver o motivo pelo qual o policial militar teve afundado a suspeita e quis fazer a abordagem. Né? Você via alguém que correu, alguém que jogou alguma coisa, você via isso na câmera. Isso ficava muito explícito. O famoso, que os antigos chamam de tirocínio. Aquele policial tem tirocínio policial, que é uma habilidade, né? Todo ocorrência que ele vai é tiro certeiro. Né? Mas voltando a esse fato, o cara foi fazer uma reclamação de corrupção da polícia. Falou o local, falou o horário. Né? E tudo batia. Batia o nome dos policiais, batia a viatura, batia o local, tinha um bloqueio lá mesmo, etc. Tudo bem. Aí eu puxo na câmera, tudo gravado. Porque essa era uma das condições para você ligar a câmera. Iniciou uma ocorrência e você começar a gravar. Como era um bloqueio, eu já estava gravando antes, pegou todo o áudio antes. Paulo, cidadão, encostou. Fizeram busca pessoal nele, documento da moto, documento, sua habilitação. Olharam, habilitação em ordem, documento da moto vencido. Já há alguns anos. Falou, sua moto não pode transitar, eu não posso liberar essa moto. O policial falou essa frase para ele. Vou fazer o certificado de recolha, vou fazer uma autuação. Né? O senhor quer tirar alguma coisa da moto? Não quero tirar nada. E foi embora. Né? E a filmagem mostra ele indo embora a pé com o capacete dele. Ou seja, nada demais. Só que ele chegou em casa com toda a história para o pai dele. E o pai dele veio fazer a denúncia do policial militar. Vou te falar em ritos comuns. Se você for agora num batalhão e fizer uma denúncia dessa, no mínimo vão te ouvir. Que a gente chama de ouvir em termos de declarações. No mínimo. Vai registrar isso. Você vai assinar. E você está confiando no teu filho, pô. Você vai registrar. Na dúvida, vai se instalar algum tipo de procedimento. Vai dar dor de cabeça para todo mundo. No mínimo, no linguajar aqui, claro, vai dar uma baita numa dor de cabeça. E outra, a peste, a mácula, aquele rótulo de que será que aconteceu mesmo? Será que esse cara não pediu dinheiro mesmo? Não condenou no IPM, não teve provas, mas será que... né? Aí aquela sensação, né? Todo mundo já passou por isso, né, Siquete? O Siquete, não sei não. Não sei não o quê? Cara, a câmera é fantástica. Aí eu ouvi a versão dele, estava vendo a câmera, virei, mostrei para ele, falou, vou pôr o áudio aqui para o senhor. Deixa eu ver comigo.
E mesmo assim ele não se deu por convencido. Ele falou, não, então eu vou procurar meu advogado e vou buscar meus direitos. Até hoje eu estou esperando ele buscar o direito dele. Não vai buscar nada, ele deve ter dado Mas e aí para essa pessoa que foi lá fazer a falso testemunho, dá alguma coisa? Então, essa é uma questão, até eu adverti ele disso. Eu falei assim, olha, a partir do momento que o senhor registrar, vai para frente. Vai para frente. E aí é uma bola rolando montanha abaixo. A cabeça de quem que ela vai atingir não me interessa. Né? Que seja de quem está errado. Né? E aí foi onde ele falou, não, eu vou procurar meus direitos, procurar meu advogado, eu volto aqui depois e tal. Não voltou, correu. Né? Então ele não formalizou a reclamação dele. Se ele formaliza, ele ia perder, ia ter que pagar para a polícia. Aí teve um pessoal que até falou assim, o senhor não devia ter mostrado e tal. Eu falei, mas não quero encrenca, cara. Não quero, eu vou ouvir em termo, vou abrir uma coisa contra o policial, aí o policial respondendo a um procedimento para ele ter que se defender disso, desnecessariamente, gastando meio do Estado. Aí o policial, em muitas ocorrências, aí isso sai da mão da gente, né? Dependendo do procedimento que é aberto, você afasta o policial da função dele. Mudou a função dele, mudou o horário, você mudou a vida dele inteira. Aí o cara tem uma vida ali, o cara tem uma família, que tem um horário que ele quer trabalhar, que está organizado em torno daquilo, e você, no mínimo, você complica bem a vida dele. Dor de cabeça, como disse o Siquete. Então, esses 3 exemplos rápidos aí, eu nunca livrei ninguém numa sindicância de acidente de viatura, porque não dava. Na própria declaração de todos, né? Nunca deu. Com a câmera deu. Né? Ocorrência de uma intervenção policial com resultado morte, numa consequência de um roubo, né? Que as provas ficaram cabais. Vítima na delegacia relatando que foi roubado, os aparelhos celulares. Infelizmente, era jovem, né? Infelizmente morreu, mas ele era um criminoso e atirou contra os policiais. Ele podia ter escolhido outro caminho. Mas tudo claramente, isso às claras. Ninguém condena esse tipo de ação. Né? E uma denúncia contra o policial militar numa situação dessa. E isso só para trazer 3 relatos, tá? Sem contar sobre procedimentos operacionais. Ô Paulo, uma viatura nossa lá do Capão Redondo foi atender um desentendimento, né? Que era uma questão de, provavelmente, marido e mulher, desentendimento de casal, foi acionada, tinha ocorrência, entrou numa região de habitações periféricas, favela, para não dourar a pílula, não. Entrou na favela com a viatura. Jogaram um botijão de gás em cima da viatura. Nossa. Tacaram pedra, garrafa e tal, mas jogaram um botijão de gás. Quando você conta isso, isso que eu falo, você vai num fórum contar isso para um juiz, ele olha pra gente assim, e com toda a razão, ele fala, será que esse cara tá me falando a verdade? Jogaram um botijão de gás. Né? Essa desconexão com a realidade, ela no mundo jurídico principalmente, ela é complicada. Né? Você tem a busca você quer buscar a verdade real, né? Não a verdade jurídica somente, né? E é com câmera. Quando você vê a filmagem do cara vindo, né? E aí você tem, nesse caso específico, jogaram na viatura, não amassou a lata da viatura, né? Mas jogaram nos policiais, não amassou porque por sorte. Ali a gente conseguiu fazer a identificação das pessoas. A identificação. Instaurou um inquérito na Polícia Civil, um apoio do delegado lá do DP, instaurou um inquérito, conseguimos identificar, tinha as câmeras e fomos lá e buscou. Né? E isso corre na comunidade. Isso corre no meio. O pessoal está filmando. Então, muitas vezes as pessoas só querem ser tratadas com respeito, e a polícia tem que tratar com respeito, e do que eu conheço trata. Mas muitas vezes as pessoas só querem isso. Né? E aquele mau elemento que tem em todos os lugares, aquela pessoa da comunidade lá que está realmente contra as ações da polícia, porque a comunidade gosta da polícia, viu? E eu vi isso no Capão Redondo. Quem falar que não, né? Não gosta de algumas ações, mas da polícia em si, sem problema nenhum. Eu saí de lá com amigos na comunidade. Né? Então você tem todo esse meio de provas quando você tem as câmeras, que dá uma lisura, que dá uma transparência para o policial militar
Então eu saí de lá realizado com essa questão das câmeras. Realizado, né? Para contar essas ocorrências. E tem inúmeras outras. Né? Agora, digamos que o policial militar cometa um ato intencional, faz uma coisa que não era para fazer intencionalmente, a maioria... Tem que tirar esse povo do meio da PM que é Exato. PM, né? Então esse aí não é o... Né? Ele vai sofrer as sanções. Né? Então, se você sabe que você está sendo... que você está filmando, na verdade, porque a câmera, você imagina, ela está no seu peito, a visão da minha câmera veria tudo isso aqui, né? Veria todo esse espaço e pegaria vocês dois aqui. Vocês usando uma câmera, viria... E outra, né? E onde você vai? A gente vive num Big Brother, né, meu? Seu câmera, seus celulares em qualquer canto, o cara pode filmar ali, editar a imagem, né? Filmar o que ele quer, né? Pra queimar E ele vai apresentar filme só... da instituição, prejudicar o policial, e ali vai ter a imagem que não tem como contestar da câmera corporal. Eu nunca gostei de comentar a ocorrência de outras pessoas, porque eu também não saberia o que eu faria. Eu não sou melhor que ninguém. E sempre me coloquei muito assim para minha tropa. Mas assim, ó, hoje eu vi uma ocorrência pelo Instagram, pelas redes sociais. Uma ocorrência que mostra 2 policiais militares que parece que era uma briga de marido e mulher. Tá explodindo aí contra a polícia militar. E as manchetes são assim: alto lá, né? Policiais militares espancam um casal. Não estou dizendo que não espancou, tá lá. Mas as imagens, como você disse, já tem um Big Brother, já está tudo sendo filmado, tem muita coisa sendo filmada. O que aconteceu para que os policiais militares tivessem tido aquela atitude? Eu não sei. A partir do momento que o polícia tem o áudio ali da conversa, né? Eu não sei. Como chegou, como aconteceu, porque a mídia está mostrando um trecho... Pega um trecho de uma outra câmera, quando você tem a gravação inteira feita pelo policial militar com áudio. Texto, né? O que foi falado para ele, o que foi feito. Não estou dizendo se justifica ou não, né? Tem as autoridades legais e competentes para fazer essa apuração. Mas se ele está com câmera, alguém pode me dizer assim, mas se ele está com câmera, ele não teria feito aquilo. Então tá bom, já valeu a pena. Porque são 2 policiais aí que eu não os conheço, não faço nem ideia de onde foi essa ocorrência. Eu só vi a manchete e as imagens. Eu sei que é interior de São Paulo, mas não sei que é interior. São 2 pessoas que estão aí, com certeza, afastadas das suas atividades hoje. Estão aí pagando um preço muito alto, ainda que estejam certos. Se estiverem errados, então... Pagando advogado? Vão pagar advogado, Dor de cabeça. Vão ter dor de cabeça para administrar um problema de quem? Que não era deles. Um problema que é da sociedade. Então, meu amigo, você que é policial militar, sinceramente, ter aqui um convertido às câmeras policiais. Eu quando entrei, participei dos estudos iniciais, fui nomeado junto na comissão, né? Num primeiro momento fui contra, mas a prática, o uso me mostrou que a câmera tem um poder imenso a favor de todo mundo, da população e do policial militar. Mas principalmente, nesses casos, do policial militar, que tem como comprovar a sua ação. Acabou. Né? Então, fica aí o nosso recado. Se chegou no 19º, erga a mão para o céu, quem estiver trabalhando com essas câmeras. Agradeça a Deus. Isso aí, em muitas situações, né, vai valer mais do que outros equipamentos que você tem. Com certeza vai te ajudar e muito. E aí,